Oi, gente, vamos começar a nossa aula de hoje. E em vez de nós começarmos hoje por redação, a gente vai começar por dicas gramaticais. Se preparem que essas dicas vocês podem usar, inclusive, na redação. Podem usar para as provas objetivas, porque são essas dicas que nós vamos dar hoje, elas são abordadas nas questões de coesão. E vocês podem usar justamente para fazer a coesão do texto de vocês, do texto dissertativo argumentativo, que tanto o pessoal da UFESA vai, né, aproveitar, como o pessoal também da Assembleia Legislativa, que é a banca, cuja banca é a OCP, certo? Então vamos ver lá nas nossas dicas gramáticas de hoje, que são os pronomes demonstrativos, que situam o substantivo no espaço, no tempo e no contexto linguístico. É muito difícil você usar na redação o pronome este, a não ser que você queira lacrar. Você começa a redação assim: este é um dos maiores problemas que estão preocupando a humanidade. E você diz qual é o problema, tá vendo? Então você usa um catafórico. Este é um dos maiores problemas e depois você cita qual é o problema. Então, esse é um dos casos em que você pode, né, realmente usar o este. Mas, assim, na maioria, gritante, ululante, você usa mais o pronome esse, certo? Então, ó, os pronomes demonstrativos mais utilizados de forma variada são este, esse, aquele e aquilo, com suas respectivas variações, que é aquela, aqueles, né, essa, esses, esta, estes. Então, em relação a tempo, deíticos, que são pronomes deíticos. Geralmente, eu já vi, né, várias provas. Espera aí, eu já vi várias provas usarem essa nomenclatura, deíticos. O que é deítico? Aponta. Aponta sem que você diga o lugar. Você não diz o lugar, mas só pelo pronome eu sei. Um exemplo, olha, quando eu digo este é o melhor ano de nossas vidas, eu estou dizendo que é o ano em curso. Não precisa você dizer o ano de 1922. Basta dizer este. Então, este é o melhor ano de nossas vidas? 1922. Se eu digo esse, eu digo foi o melhor ano de nossas vidas. Foi o ano passado. Por que eu sei que foi o ano passado? Porque eu uso foi, não é só por causa do esse não. Uma vez, inclusive, não lembro qual foi a banca, sério que eu não lembro. A banca diz que a pessoa sabe qual é o ano por causa do pronome. Não. Quando o pronome é esse, você sabe por causa do verbo. O verbo é que é o deítico, o verbo é que aponta. Porque olha aqui embaixo, eu digo esse será, tá vendo? Então, esse eu uso para o futuro e esse eu uso para o passado. Por quê? Porque é o ano vizinho deste. Deste é o ano em curso e os vizinhos são o futuro e o passado. Aí eu uso esse. Para usar uma referência ao futuro, eu uso o verbo no futuro. Então, quem está apontando aí não é o pronome, é o verbo. Esse será. Então, esse será no futuro, né? O ano de 1923. Esse foi o passado, o ano de 1921. Então, quem aponta aí, e a questão pedia, né, para dizer que o que é que apontava, né, o ano, era o pronome. Não. O pronome este aponta. Não precisa dizer no presente, obrigatoriamente no presente. Este está sendo, tá vendo? Eu posso dizer este foi porque eu estou terminando o ano ainda. Mas este já vai me dizer que este é o ano em curso, certo? E aquele é o ano bem distante, não é só do passado, é bem distante tanto do passado quanto do futuro. Então, se eu digo aquele foi o melhor, 1910, né? Aquele será o melhor, 2030. Então, quem aponta não é o pronome, quem aponta aqui é o verbo. Então, o pronome aqui aponta junto com o verbo, que é o ano passado, que é o ano vizinho, que é o ano em curso, que é o ano distante, no futuro, que é o ano distante no presente. Por isso que eles se chamam de deíticos. Nem sempre o pronome em si mesmo, ele passa essa função de ser deítico. Às vezes ele precisa de um verbo como aqui foi, como aqui será, como aqui foi e como aqui em aquele será, o verbo no futuro, certo? Aí em relação ao espaço, também aponta o espaço.
Este é o nosso quarto. Quando eu digo este é o nosso quarto, então você já sabe, eu estou no quarto. É o quarto onde eu estou. Por isso que quando eu digo este é o nosso quarto, eu uso aqui. Aqui colocaremos nossa cama. É o nosso quarto, então aqui colocaremos nossa cama. Mas quando eu digo essa é a cozinha, está apontando que eu não estou na cozinha, está apontando minha posição. Eu não estou na cozinha. Essa é a cozinha. Aí, tá vendo como eu não estou? Aí. Se eu estivesse aqui, como eu não estou perto, muito próximo, então eu digo, aí comeremos nossa comidinha caseira. E posso dizer assim, aquele é o quintal. Então, quando eu digo aquele é o quintal, você sabe que eu estou longe do quintal. Aquele é o quintal. Lá, olha o longe, lá amarraremos Lulu. Então, você aqui não tem só pronome deítico. Este, essa, aquele. Você tem também advérbio deítico. Aliete, se existe, existe. Está aí na sua cara. Só não está na cara porque está aqui na tela, né? Olha, aqui você sabe onde a pessoa está. Aí você sabe onde a pessoa está. E lá você sabe onde a pessoa está. Então, são advérbios que se chamam também deíticos, porque apontam uma posição. Em relação à retomada, retomou a anáfora para diferenciar as pessoas. Então, tem o Pedro, Tiago e João num barquinho. Pedro, Tiago e João num barquinho. Mas eles são pescadores. Eu tenho Pedro, Tiago e João são pescadores. Este. Então, quando eu uso o pronome este, é para dizer que eu estou me referindo a João. Este é o mais próximo do pronome, João. Quando eu digo esse, é para dizer que estou me referindo a Tiago, mais ou menos próximo do pronome. E quando eu uso aquele, eu estou dizendo que estou me referindo a Pedro, o mais distante do pronome. É muito difícil você usar isso numa redação, porque geralmente a redação não tem tanta concisão quanto tem aqui. Olha, Pedro, Tiago e João são pescadores. Este é o mais eficiente, esse é o mais forte, aquele mais impetuoso. Na redação você diria assim: existem fatores que influenciam na aquisição de transtornos psíquicos. Aí você diz assim, olha, a ansiedade, está vendo? A ansiedade, o que mais? A preocupação, que não deixa de ser um pouco de ansiedade, mas faz de conta que eu não sei nada de psicologia. A ansiedade, a preocupação, a indiferença. Aí você diz, essa é um dos fatores, blá, 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 blá. Essa não, esta. Por quê? Porque você disse 3 fatores. E como por último você disse a indiferença, você vai retomar a indiferença com esta, que é o fator mais próximo do pronome. Mas aí daqui que você diga algo sobre a indiferença, vai ficar difícil você retomar uma com esse e outra com aquele. Então é melhor você dizer aquela última, porque já vai estar distante, todas as duas vão estar distantes. Aquela última, aquela primeira, aquela segunda, uma coisa assim. Porque numa redação, você aprofunda o que você está dizendo. Então, você bota muito mais informações entre um pronome e outro para ficar este, esse e aquele. Aqui não, porque o exemplo é bem conciso, estão vendo? É um exemplo conciso. Pedro, Tiago e João são pescadores. Este é o mais eficiente, esse o mais forte e aquele o mais impetuoso. Inclusive, percebam aqui, olha, como está conciso, porque você faz elipse do verbo. Esse é o mais forte e aquele é o mais impetuoso, estão vendo? Então, como fica muito conciso, dá para aplicar este, esse e aquele. Numa redação que tem um parágrafo, não sei quantas linhas, então quando você vai citar o segundo, já fica difícil dizer esse. Porque aí pode ser que se refira a algo que está perto do pronome, mais ou menos perto do pronome. Então é melhor aquele primeiro, aquele segundo, aquele terceiro. O primeiro deles, o segundo deles, o terceiro deles. Use outra forma para retomar, tá certo? Que mais? Em relação ao anúncio, catáfora, aquele que eu disse no início. Ah, você pode começar uma redação lacrando, né? Este é um dos maiores problemas, porque eu vou anunciar qual é o problema. Então, aí é catafórico. É uma retomada, é anáfora, é um anúncio, é uma catáfora. Como é que eu distingo, Aliete, para não me atrapalhar? O catáfora, anáfora. Eu, Aliete, faço assim. Eu vou catando, cato, catafórico. Até achar. Este é um dos problemas. Saiu catando. Qual é o problema? Qual é o problema? Qual é o problema? Tá aqui. Achei. Então, eu saí catando, catafórico. E quando eu repito, eu faço anáfora. E eu lembro da figura de linguagem, anáfora, que é aquela que repete, né, no início dos versos a mesma palavra ou a mesma expressão. Pronto, anáfora. Né, no contexto linguístico. Olha só, num contexto
você tem aí 3 pronomes distintos. Ouçam este aviso. Então, ainda vou dar o aviso. Tá vendo a catáfora? Ainda vou dar o aviso. Olha aqui os 2 pontos, tá vendo? Qual é o aviso? Amanhã não haverá aula. Eu saí catando. Qual é o aviso? O que é este? Cadê este aviso? Tá aqui. Amanhã não haverá aula. Então, eu anunciei. Como eu anunciei, eu tenho uma catáfora. Eu digo, ouviram esse aviso? Eu não já dei o aviso? Por isso que eu agora uso esse, retomando, anáfora. Ouviram esse aviso? Ainda se lembram daquele que foi dado na semana passada. Então, a semana passada está distante. Por isso que eu uso daquele. Ainda se lembram daquele que foi dado na semana passada? E se eu fosse dar um aviso daqui a 3 meses, eu poderia também me referir a ele com daquele. Daquele que será dado. Me lembrem de falar daquele que será dado, uma coisa assim. Porque ainda vai ser dado, está longe. Então, o longe pode ser passado e o longe pode ser futuro. Olha aqui, você já fez a cirurgia de ponte safena. Poderia nos contar sobre isso? Sobre isso o quê? Ter feito uma cirurgia de ponte safena. Então, nem sempre a anáfora retoma só uma palavra. Pode retomar até um parágrafo. Você fala sobre uma coisa num parágrafo, na sua redação. Aí, no outro parágrafo, como toda banca adora, né? Toda banca gosta, o que é que você faz? Você retoma com um coesivo interparagrafal. Então, você diz assim, blá, 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 fala sobre a coisa. Posto isso, tá vendo? Posto isso, tendo colocado isso, posto isso, esse isso vai retomar o parágrafo inteiro. E aqui não, está retomando isso tudo. Você já fez uma cirurgia de ponte safena? Poderia nos contar sobre isso? Sobre essa cirurgia que você fez? Então, esse isso está retomando essa expressão todinha, uma cirurgia de ponte safena. Fazer uma cirurgia de ponte safena, certo? E aqui, olha. Antigamente você era feminista. Pode nos falar sobre aquela experiência? Por que aquela? Por que não essa? Aqui você retomou, fez uma cirurgia de ponte safena com isso. E por que aqui você diz assim? Pode nos falar sobre essa experiência? Não, gente, não posso. Por que não pode? Porque aqui você diz antigamente, tá vendo? Então é um tempo passado distante. Antigamente, quer dizer, faz muito tempo, você era feminista. Pode nos falar sobre aquela experiência? Uma experiência passada há muito tempo, entenderam? Então eu tenho que usar o quê? Aquela para mostrar que é um passado distante. Então, passado distante, aquela. Futuro distante, aquela. Passado vizinho, esse. Futuro vizinho, esse. E o que está em decorrência, este. Ok? Se alguém tiver alguma dúvida, por favor. Já chegou Marcos Vinícius, Gabriel Carlos, Adriana, Ana Carolina, Cíntia, Rodrigo, TH, todo mundo chegando aí. Se tiver alguma dúvida, pergunta. E temos hoje aqui uma aluna que está presente assistindo a aula. Tá vendo? Bem-vinda, Jéssica. Jéssica está aqui, minha gente, presente. Eu estou achando ótimo. Né? Então, vamos lá agora, ainda no uso do pronome, o aquele ou aquele, suas variações, para apontar apenas o que está distante de quem fala. Que as pessoas dizem assim, para você usar algo que está distante de você, você usa aquilo. Nem sempre é distante de quem fala. Preste atenção. Alguém no Brasil, ao telefone, com interlocutor no Japão, né? Longe que só pode anunciar. E essa ferramenta que você diz ter é eficiente, tá vendo? A pessoa está no Japão e eu estou dizendo essa ferramenta. Por que eu digo essa ferramenta? Porque talvez ela tenha dito isso no diálogo ou esteja fazendo a chamada de vídeo, que agora é assim que a gente fala, né? Não, é assim, chamada de vídeo é assim. Pronto, eu estou fazendo a chamada de vídeo e eu estou vendo a pessoa com a ferramenta na mão. Aí digo, e essa ferramenta que você diz ter é eficiente, porque está na mão da pessoa com quem eu falo, mas está lá no Japão, longe. E por que você não usa aquela? Porque aquela seria distante de mim e da pessoa com quem eu falo. O distante para o aquele, aquela, aquele, suas variações, é distante de quem fala e da pessoa com quem se fala. Então, se eu disser essa ferramenta, significa que a ferramenta está na mão da pessoa com quem eu falo ou está próximo
a ela, embora esteja no Japão, mas eu estou vendo, tá vendo? Ou ela pode ter dito e eu estou retomando no discurso oral, né, que ela elaborou. Nesse caso, referente que a ferramenta está próximo do interlocutor, ou na mão dele. E aquela outra ferramenta? Ah, essa outra ferramenta, aquela outra ferramenta, tanto está longe do interlocutor como longe do locutor. Né? O referente está longe de ambos, certo? Porque aquela outra ferramenta. Aí, se você tem agora uma dúvida quando você for fazer a redação, você pode pedir, né, para a gente mandar um material complementar para você. E a gente manda esse material complementar para você e você aplica isso na sua redação e você aplica isso na sua prova objetiva, certo? Pode mandar pedir o material que a gente manda. Bora agora começar a redação? Bora! E eu estou satisfeita com muita, mas muita gente que está fazendo a redação. Por quê? Porque estão no nível alto. Às vezes é só um deslizezinho porque não olha para o tema, porque não entra justamente no tema. Isso aí, gente, tem que ter atenção ao tema. E para não fugir, cite o tema na introdução. Se você citar o tema na introdução, dificilmente você foge. Então vamos entrar agora em redação. Vamos falar da redação da UFRN, né? Que tem gente que vai fazer a prova da UFESA e a da UFRN é muito parecida com o PERV, né? E a redação foi essa daqui, olha. Atualmente existem inúmeros aplicativos utilizados em smartphones para modificar a imagem de uma pessoa em fotografias. A utilização dessas ferramentas, olha o dessas retomando, tá vendo? A utilização dessas ferramentas reforça o desejo por um corpo perfeito. Só isso. Somente só. Você não tem mais nada para se pautar para você fazer sua redação. Aí diz, considerando essa problemática e seus conhecimentos sobre o tema, produz um artigo de opinião. Qual é a estrutura do artigo de opinião? Uma introdução, 2 parágrafos para o desenvolvimento e uma conclusão. Por que 2 parágrafos para o desenvolvimento? Para você mostrar seu conhecimento de mundo. Por que eu tenho que mostrar conhecimento de mundo em 2 parágrafos? Porque às vezes o tema é polêmico. E você aponta no primeiro parágrafo a opinião que é dada por outras pessoas que não é a sua opinião. E no segundo parágrafo do desenvolvimento você aponta a sua. Um exemplo, pena de morte. Eu, Aliette, sou contra a pena de morte. Então, o que é que eu faço? Eu digo que algumas pessoas creem que implementar a pena de morte no Brasil vai trazer benefícios como blá, 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 blá. Essa é a opinião do outro, tá vendo? Aí eu vou agora dizer. No entanto, se observarmos bem essa polêmica, perceberemos que em alguns países em que foi implementada, o número de crimes, de uma certa forma, no início diminuiu, mas depois continuou a aumentar. Aí vou colocar que o papel do sistema penitenciário não é de matar, não é de exterminar. Inclusive, ele é cidadão. É de ressocializar, é de reeducar, é de reinserir. Aí eu pego agora a minha opinião e defendo, entenderam? Então, o artigo de opinião que a gente faz na universidade, o artigo de opinião, o professor pede, você faz assim, você faz a introdução, você fala sobre o assunto, detalha o assunto, que é aquele assunto, quando foi que surgiu, por que foi que surgiu, o que é que está causando, se tem alguma pessoa levantando a bandeira, uma coisa assim. Introduza, contextualize. No segundo parágrafo, no artigo de opinião pedido pelas universidades, né, cujos modelos são TCC, a monografia, né, a tese. Então, o que é que você vai fazer? Doutorado, mestrado, especialização, pedem isso, né? Aí o que é que você vai fazer no segundo parágrafo, que é o primeiro desenvolvimento? Lá na universidade, você vai fazer a revisão da literatura. O que que já se disse sobre aquilo? Fulano de tal disse isso, ciclano de tal disse isso. Então, é a opinião alheia, tá vendo? Depois, na parte da discussão do tema, é que você entra com a sua opinião e aquilo que você descobriu. Então, essa é a estrutura de um artigo de opinião. E eu, Aliette, sempre procuro fazer desse jeito. E quando não é polêmico, como é que você faz? Vou mostrar agora a vocês. Aguardem. Aí, o uso de ferramentas para alterar artificialmente a própria imagem impacta a vida real das pessoas? Aí eu tenho que fazer aquela brainstorm. Vou pensar sobre isso. O que é que eu sei sobre isso? Né? Quais são as ferramentas? São aquelas coisas que a gente mexe na foto, né? Para transformar aquela foto da pessoa numa foto mais agradável. É. Será que mexer na própria imagem impacta a vida real? Aí eu vou pensar, impacta. Por que impacta?
Porque a pessoa está mostrando ali algo que não existe. Não é não? A pessoa está colocando ali uma imagem que não é a imagem da pessoa. E ela não vai se sentir satisfeita com isso, porque ela sabe que aquilo não corresponde à realidade dos fatos. É tanto que depois ela procura ajeitar a imagem dela de acordo com aquilo que ela ajeitou lá. Isso pode surgir aquela coisa da plástica, que muita gente faz plástica, faz plástica, faz plástica, e de repente não está satisfeita e a pessoa fica até deformada de tanta plástica, né? Então, sim, impacta a vida real. Ah, então já sei como é que eu vou fazer. Vou falar sobre isso na introdução. No primeiro, vou falar da coisa leve sobre isso aí, né? Até uma coisa boa pode ser, o que já está sendo feito pode ser, se existe alguma lei a respeito disso, pode ser. E no segundo parágrafo do desenvolvimento, eu vou abordar o cerne do problema, o que é a coisa mais séria. E, na conclusão, eu posso apontar uma solução ou posso retomar meu texto de uma forma filosófica. Então, bora ver. O mito de Narciso. Por que tem título? Porque, na maioria das vezes, a banca pede um título. Né? Se não pedir, não coloque, a não ser que você tenha um título chique. E você acha esse título chique, Aliette? Eu acho. Porque está fazendo alusão, não é, àquela lenda de Narciso, que era aquele homem que se achava tão bonito, que se vivia se olhando assim, se olhou no espelho das águas e se achou tão lindo, que não achava que ninguém fosse capaz de ser a companheira dele, embora tivesse uma ninfa apaixonada por ele, mas ele era tão bonito. Não, não serve para mim, porque eu sou muito bonito. E um dia, se admirando lá no espelho da água de um lago, ele se apaixonou por ele mesmo. Não queria nem rir. Mas ele se apaixona por ele mesmo. E porque se apaixona por ele mesmo, ele fica doido. Né? Por quê? Porque ele mergulha no lago e morre afogado. Tá aí. Né? Aí isso, no lugar onde ele afundou e ficou morto lá, talvez depois alguém tirou ele de lá, né? Mas nasceu aquela flor bonitinha, né? Que chamam de Narciso. Então, esse é o mito de Narciso. Aí, quando um professor lê isso, o mito de Narciso, que você colocou no seu título, ele já sabe, olha, se eu estou falando de usar ferramenta para mexer na imagem, a pessoa está querendo melhorar a sua imagem. E tem uma música de Caetano que diz, Narciso acha feio o que não é espelho, né? Então, o professor já diz, olha, já fez uma associação boa aqui, né? Com Narciso, com a lenda. O que é isso? É conhecimento de mundo. O que é isso? É intertextualidade. O que é isso? É você mostrar que você está por dentro do tema. Ah, isso é informação também. Então o professor já fica encantado. Já é aquela cobrinha que você vai, tiririri, a cobrinha vai fazendo exatamente aquilo que você quer de acordo com a música que você toca. Você já tocou aqui uma nota da música, que é o título, tá vendo? Aí começa. Quando Arthur Schlesinger, eu acho que é assim, um historiador, olha, já começa com um aparato teórico aí. Olha, um cabo historiador. Então, ele é autorizado para falar alguma coisa, né? Vamos ver o que é que ele está falando. Afirmou que a ciência e a tecnologia revolucionam nossas vidas. Sim, tem algo a ver? Tem. Tem algo a ver? Tem. Por quê? Porque são as ferramentas da internet que estão mexendo na imagem das pessoas. Tá vendo? Tem a ver, está contextualizado isso. Mas a memória, a tradição e o mito moldam nossas respostas. Talvez ele nem estivesse a par dos impactos que a vida real... Olha o título aqui, tá vendo? O tema. Talvez ele nem estivesse a par dos impactos que a vida real das pessoas sofre ao alterarem artificialmente a própria imagem. Aí, se eu falo isso aqui, dificilmente eu saio do tema. Fiz aqui, não é? Um título lacrante. Eu tenho aqui, quando Arthur Schlesinger, né, o cabinho aqui. Eu tenho aqui o aparato teórico. E eu tenho aqui o relacionamento desse aparato teórico com o tema. Está contextualizado. Poxa, tá. Aí continua. Ainda que, olha aqui, o coesivo interperíodo ou intraparagrafal. As bancas pedem isso. Use conector interparagrafal a partir do segundo parágrafo e intraparagrafal ou interperíodo, tá aqui. Ainda que cada usuário faça isso, ainda faço outra retomada aqui, tá vendo? Ainda que cada usuário faça isso com objetivos diferentes, eles têm um denominador comum, a busca de aceitação por meio da construção de uma imagem apenas virtual.
Muito bem. Então, aqui eu vou falar sobre isso aqui, tá vendo? Já anunciei que eu vou falar sobre isso aqui na minha introdução. Se eu não falar sobre isso, eu estou incoerente. Eu não estou fazendo o texto coeso, né? Aí vou para o primeiro parágrafo do desenvolvimento. Olha só aqui o conector interparagrafal. Dentro desse contexto, desse que eu falei, tá vendo? Da busca pela beleza, né? Daquele cara que falou aquilo ali, da história. Dentro desse contexto, os filtros possibilitam uma situação paradoxal. Não fala na ferramenta? Qual é a ferramenta que mexe? São os filtros, né? Então, eu estou usando, inclusive, o léxico adequado ao tema. Isso é bom? É bom. Use o léxico adequado ao tema. Os filtros possibilitam a situação paradoxal. Se eu digo situação paradoxal, é uma situação inaceitável. Então, explique isso. Vou explicar, por isso que eu uso aqui os dois pontos. O usuário precisa esconder o seu eu verdadeiro. Ele maquia o eu dele. Aquele eu feio, ele maquia. Em troca da exposição do eu que gostaria de ser. Sim, ele está se matando, de certa forma, para parecer como outra pessoa. Assim, a mente dos... Olha assim, juntando. Se você não tiver com que juntar, use um assim. Areta, eu tenho dificuldade. Use um assim, dessa forma, assim sendo, que dá para juntar. Quase qualquer coisa você pode juntar com assim, dessa forma, assim sendo. Assim, a mente do usuário é revolucionada. Entretanto, torna-se indubitável que o mito de Narciso moldou a sua resposta. Por quê? Porque ela quer ser linda. Ela está se achando linda ali daquele jeito, naquele espelho, né? O que corrobora a ideia de Schlesinger. Retomo o primeiro parágrafo, que é a introdução. Tá vendo o texto como está indo coeso, está se aprofundando? Isso porque interperíodo ou intraparagrafal. Isso porque, segundo o estudo mais aparato teórico, segundo o estudo da Academia Americana de Cirurgiões Plásticos, a motivação de 55% das pessoas que fizeram rinoplastias em 2017 foi o desejo de sair melhor em selfies. A bichectomia teve um aumento de quase 20% em sua procura só no Brasil. Então, aqui eu provo que realmente existe essa busca, né, por essa beleza, por modificar esse eu. Muito bem. Aí a gente vai agora para outra. Professora, estaria errado se essa palavra filtro estivesse entre aspas, né? Não, Marcos. Porque essa palavra filtro, ela faz parte do léxico de quem trabalha com... Eu digo TI, Elton? Posso, né? Perguntei ao meu assistente aqui, viu? Estou referendada. Então, na TI, as pessoas chamam filtro aquela ferramenta que usa para melhorar, né? Aí usa filtro. Refinar. Então, usa filtro. Então, pode usar essa palavra que é desse contexto, que é desse tema, sem as aspas, viu? Ela não está sendo aí usada como uma figura de linguagem, não. Ela realmente filtra. Ela deixa passar aquilo que a pessoa quer que passe. E o que é que um filtro faz? Deixa passar o melhor. Então, ela vai deixar passar o melhor. O filtro vai deixar só passar a imagem bonita, né? Refina. Muito bem, obrigada, viu, Elton? Pronto? Vamos para o segundo parágrafo. Olha aí de novo, estão vendo como é importante, minha gente? Essa redação tiraria 10. Por tudo isso que disse anteriormente, até mesmo está englobada aí a introdução. Por tudo isso, é evidente que o mau uso das redes sociais olha, estou falando agora do problema maior. A adesão aos modismos que muitas vezes são influenciados por celebridades e ferramentas midiáticas, para não dizer ferramenta de filtro de novo, eu já digo ferramentas midiáticas, tá vendo? São os filtros. Podem agravar o surgimento de distúrbios de personalidade e a busca desenfreada por cirurgias plásticas. Assim, a procura de curtidas na plataforma em que se expõe de forma alterada objetiva minimizar a sensação de vazio existencial. Estou falando, então, esses distúrbios aqui de personalidade, tá vendo? Sentimentos de angústia e depressão. Além dos riscos, olha o além aqui. Além dos riscos de afetar a autoestima, os conflitos típicos dessa conjuntura potencializam as ameaças do desenvolvimento de transtornos de personalidade. Muito bem. Fui dentro da, como a gente diria, numa situação assim, bem informal.
Fui dentro da pereba, né, do problema, aquilo que mais dói. Muito bem, agora eu vou fazer o quê? Vou concluir. Na conclusão, como se percebe, em vez de usar um portanto? Portanto, é pobre que só. Todo aluno de fundamental usa portanto. Já disse a vocês. Se usar portanto, pelo amor de Deus, faça a miséria todinha. Termine e bota aquele recadinho. Fim por fim, feito por mim, Jesus te ama e eu também. Né? Para fazer a miséria toda. Não use portanto não. É muito pobre. É coisa de menino fundamental. Né? Até o 9º ano se tolera isso. Mas a pessoa já no ensino médio, ou já tendo terminado o ensino superior, use a sua variedade linguística adequada. Como se percebe, aqui, né, para introduzir que eu vou terminar agora, muitos são os impactos negativos do mau uso dessas ferramentas sobre a saúde mental e física. A necessidade constante de aprovação dos pares é um dos pilares que sustentam as mudanças comportamentais, que levam a prejuízos como a distorção da autoimagem. Portanto, aí aqui eu uso um portanto, mas não comecei com portanto, tá vendo? Eu poderia usar um logo, assim sendo, dessa forma. O cuidado com as emoções incentiva a reflexão sobre os efeitos dessa, olha a retomada, estão vendo aí quem aprendeu agora o pronome? Dessa atividade na vida moderna, podem ajudar a contornar os impactos que a vida real das pessoas sofre ao alterarem artificialmente a própria imagem. E termino retomando o tema. Pronto, nota 10. Aí, Aliette, eu ouvi você falar de um tal, de um esquema. É, existe. Então, aqui essa mulher fazendo assim, é que você não divulgue muito isso, não. Não diga muito a ninguém que eu ensino isso, não, que tem pessoas que são tão cheias de mimimi. Ela é doida. Isso não existe. Isso aqui parece até dinheiro, né? Mas anota 100, certo? Que você vai tirar, né? Nota cédula, não. 0 nunca mais. Para que isso, Aliette? Vou lhe dizer. Nem todo mundo tem o dom de escrever. Tem gente que tem o dom de escrever. Tem gente que tem o dom de falar. Tem gente que tem o dom de trabalhar com TI, né? Mas tem gente que não tem. Então, você vai fazer um concurso e essa vaga que você quer, você nem vai escrever com a mão, você nem vai fazer artigo de opinião, e você vai ser reprovado por causa de um artigo de opinião. Não é injusto? Isso é muito injusto. Então, o que é que você tem que fazer? Você se prepara para fazer uma redação 10, 100, né? Mas você prepara sabe aquela coisinha, o plano B? Se de repente na hora você não souber nem como começar, você tem um esqueminha. Como é esse esqueminha? Algo fixo que serve para tudo e que você vai enxertar o tema nele. A internet está cheia disso. Um perigo. Por quê? Porque você vai copiar aquele esquema que já está na internet, que muita gente já está copiando. Então é bom que você faça o seu próprio esquema. Se você é meu aluno, eu posso fazer isso por você. Não espalhe. Mas eu posso fazer isso por você. Aliette, eu quero um esquema. E eu faço o esquema para você. Aquele esquema é só seu. Ninguém tem um esquema igual ao seu. E o professor, no dia da prova, não vai saber que é um esquema. E se você é ruim da norma culta, você vai errar menos, porque já está tudo lá escrito. Você já sabe como se escreve. Você só vai enxertar o tema. Querem ver? Bora ver. Agora, divulgo muito não. Pessoal do grupo. O tema é desumanização da morte, certo? O que está com letra maiúscula, está aqui, ó, letra maiúscula, é o que você vai enxertar de acordo com o tema, certo? Isso aqui eu esqueci, isso aqui tudo é minúscula, até aqui é minúscula. Só isso aqui que é o que você vai enxertar. Olha, você já está com isso aqui tudo decorado. Você decorou. Em seu romance intitulado Ensaio sobre a Cegueira, de 1995, o escritor português José Saramago utiliza um recurso estilístico, a metáfora, com o propósito de corroborar a ideia de que, na sociedade contemporânea, o indivíduo está sujeito à indiferença e ao abandono social. Assim, análogo à ficção, encontramos a realidade vivida por nosso corpo social em relação a... Aí, boto o tema. Qual é o tema? Desumanização da morte. Aliette, isso dá certo? Dá. Todo o tema colocado por uma banca é um problema social. E se o problema social existe, é porque eu posso associar com isso aqui. Na sociedade contemporânea, o indivíduo está sujeito à indiferença governamental, abandono social, tá vendo? Vai dar certo para qualquer tema.
Se você falar de meio ambiente, se você falar de criança, se você falar de alienação parental, se você falar de violência doméstica, tudo isso você pode colocar isso aí, indiferença e abandono social. Se a pessoa está sofrendo, de certa forma, ela está sendo abandonada socialmente, porque ela está sofrendo ali. Não há uma intervenção para ela. Aí você decora isso aqui, embora haja medidas ineficazes da sua debelação, dá certo, isso tudo dá. Para tudo que for problema, dá. Porque se o problema existe e alguma coisa está sendo feito, significa que as medidas são ineficazes. Por quê? Porque o problema está persistente. Então, o que é que eu faço? Em D1, desenvolvimento 1, eu falo sobre essas medidas que já existem, as leis que já existem, as ações que já existem, as medidas, as estratégias que já existem para debelar esse problema. E no D2 eu falo por que ele persiste, existe uma causa para ele persistir. Aí eu falo, pronto. Aliete, pelo amor de Deus, diga uma coisa aqui só para mim e o mundo inteiro. Se eu não souber de nada, e for assim como a Comperv, que bota um textinho desse tamanho, e eu fico sem saber do problema de todo jeito, invente. Mulher, invente. Diga uma coisa crível. Diga assim, por exemplo, de acordo com o IBGE, tantos por cento, entendeu? Mas diga uma coisa que seja de se acreditar. Não invente também um número que ninguém acredita, ou muito baixo ou muito alto. Cerca de, você pode dizer. Por quê? Por que você pode fazer isso? Porque o professor não vai ter tempo de sair checando se aquela citação... Ele pode até conhecer o livro, que esse livro é conhecido, Ensaio sobre a Cegueira de José Saramago. Como ele está sabendo aqui que você não mentiu, então ele está pensando aqui que você não mentiu também em outro lugar. Aí em outro lugar você pode dizer isso. Peça perdão a Deus porque você mentiu, mas diga assim, é uma boa causa, Senhor. Isso aqui é um simulacro, então não é uma mentira, porque isso aqui é um simulacro. Né? É um simulacro que eu estou fazendo. Realmente eu não estou fazendo artigo de opinião. Então você vai colocar lá, de acordo com o IBGE. E se eu não souber na hora, eu não tenho um esquema, e se eu não souber na hora citar um filósofo, diga uma coisa bem filosofal, né? Bem maconhal assim. Aí diga assim, segundo Schopenhauer. Diga, segundo Nietzsche. Escreva o nome de Nietzsche direito. Né? Diga, segundo Aristóteles. Porque o professor não tem condições de ir lá nas coisas que Aristóteles, Schopenhauer, Nietzsche, Durkheim, Weber, Locke, Hobbes... Ele não tem condições de saber. Ele é um professor de língua portuguesa. Né? Até a literatura, ele tem um... Se ele ensina a literatura portuguesa, ele tem a obrigação de saber. Mas ele não tem a obrigação de saber esses dados estatísticos. Ele tem a obrigação de saber toda citação filosófica ou sociológica que você fizer. Então, faça. Você não vai tirar zero? Então, é melhor não tirar zero. Arrisque. Quem não arrisca, não petisca. Né? Aí, ó, fiz isso aqui. A introdução. Então, no D1 já sei. Vou falar sobre as medidas ineficazes da debelação do problema. Como é que eu falo? Eu já tenho aqui decorado. Esse começo aqui está todo decorado. Isso aqui eu vou fazer de acordo com o texto, tá vendo? Com o tema. Numa análise superficial, em que se consideram as poucas e ineficientes estratégias tomadas para a resolução do imbróglio, olha, está falando difícil, é perceptível o quê? Então você vai ter que dizer o que é que está sendo feito aí. É perceptível, todo mundo está vendo que está sendo feito isso. Que é, tende-se a reconhecer a morte como parte do ciclo vital e do adoecer. Tem. Você tem que estar acostumado a saber que a única certeza da sua vida é você morrer. Dessa forma, deve-se permitir que o moribundo viva intensamente seus dias finais de vida com o controle da dor e sendo assistido de forma holística, de forma total. Vai morrer, faça com que esses dias sejam os dias mais felizes dessa criatura. Se ela passou a vida inteira não podendo comer açúcar, não vai morrer, deixe que a criatura coma açúcar. A criatura vai morrer, deixe a criatura morrer feliz. Não. Se ela não podia passear, deixe passear. Não já sabe que ela vai morrer? Então deixe essa criatura morrer feliz. Aí diz aqui, olha, ora, a Constituição, olha um aparato teórico, né? E ao mesmo tempo a consistência para minha argumentação. A Constituição Federal Brasileira preserva em seu rol de direitos fundamentais o que é intrínseco à dignidade da pessoa humana. Assim sendo, urge refletir sobre o problema com base no que encerraria essa dignidade. Então, dignidade é morrer o quê? Morrer com controle da dor e sendo assistido de forma
holística. Muito bem, agora vou concluir, né? Não, vou para a coisa ruim, né? Que aqui é a coisa leve. Vou agora para o problema maior. Qual é o problema maior na desumanização da morte? Ora, eu sei. Ah, isso aqui tá decorado já, tá vendo? Você só faz escrever, já vai escrevendo, já poupa tempo, que você não precisa nem passar limpo. Por outro lado, conquanto essas reflexões ou ações, depende. Se eu falei de reflexões no D1, eu digo reflexões. Se eu falei de ações, eu falo de ações. Se eu falei de leis, eu digo as leis, estão vendo? O que eu falar no D1, eu digo que foi aqui, ó, tá vendo? Essas que eu estou retomando. Já estejam sendo feitas, note-se que a persistência desse problema merece uma análise mais profunda. Assim sendo, evidencia-se que não é possível pensar em humanizar a morte sem que se pense em humanizar principalmente a medicina. Sim, esse é o problema maior. Os médicos, os enfermeiros, os assistentes de enfermagem, geralmente não são humanizados. Tratam o moribundo como se fosse assim, um pano de chão, uma coisa. Né? Então, realmente está aqui, está vendo o problema grande? Problema grande. Muitas são as queixas de pacientes em estado terminal, mal atendidos e até maltratados em hospitais, em maioria públicos. De acordo com o Instituto, isso aqui é inventado. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, essas queixas alcançam a casa dos milhares. Realmente alcança a casa dos milhares, mas não foi o Estatuto, não. Eu sei disso. Aí, pá, botei Estatuto aqui. Como é que o pessoal vai saber que não foi o Estatuto? Né? O Instituto Brasileiro. Então, aqui eu usei, né, uma comprovação para o meu argumento. E meu argumento ganha consistência. Isso é bom? É ótimo. Vamos lá para o último, vou concluir agora. Dessa forma, só resta aos responsáveis pelo restabelecimento do bem-estar social, quem? Os ministérios da saúde, os médicos, né? Que providenciem as medidas cabíveis, numa ação conjunta e educativa, por meio de informação, fiscalização e aplicação das leis ou políticas públicas, a fim de que possamos fugir da desumanização da morte e construir um mundo mais humano e saudável. Pronto, 10. Isso é um esquema. Isso aqui já está tudo decorado. Eu só faço inserir isso aqui, tá vendo? Tudo que está aqui em maiúsculo eu só faço inserir de acordo com o tema. É preciso eu conhecer o tema para poder inserir alguma coisa aí. Mas tem uma coisa que já me indica. Então, eu não fico naquela, o que é que eu vou escrever? O que é que eu vou escrever? Como é que eu vou começar? Eu já sei como começar. Vou começar com o Saramago. Tá vendo? E já vou botar o título. Se não for sobre desumanização da morte, eu vou botar o título de acordo com o tema. Qual vai ser o tema? As ciclovias. As ciclovias promovem o bem-estar físico. Aí eu coloco aqui, né? Alguma coisa com ciclovia. Se eu quero lacrar, coloco um título que tenha bem relação com ciclovia ou até com a citação que alguém diga. Mente sã, mens corpore sã. Pronto, posso até dizer isso. Pronto, então terminamos a nossa parte de redação, né? Se vocês têm alguma dúvida, usem aí o chat, por favor. O chat é o chat, hein? Chat é em português. Usem aí o chat e tirem as dúvidas de vocês, sugestões, né? Alguma coisa assim. Olha, a letra fica encafifada na parte tal, né? Que aí a gente vai dirigir vocês, tá bom? Pode. Tem uma pergunta aqui, tá vendo? Ao vivo. Se no artigo da opinião pode usar a primeira pessoa do plural, sim. Por que não pode da primeira pessoa do singular fazer uso da primeira pessoa? Porque não é um depoimento. O depoimento, uma carta, pode, a primeira pessoa do singular. Eu escrevi para você para. Um depoimento, eu estava sentada quando o marginal se aproximou, tá vendo? Mas como é um artigo de opinião, não significa que é a sua opinião. Alguém tem uma opinião igual à sua. Você divide aquela opinião com outra pessoa. Então você diz assim, é perceptível que nós estejamos, não sei o que lá. Aí pode, o nós pode, o eu não. Ouvir a pergunta se pode usar a primeira pessoa do singular no artigo de opinião. Não, singular não, plural pode. Inclusive, você usar o plural é modalizar. Como modalizar, Aliete? Você vai fazer, por exemplo, uma redação... Eu, Aliete, né? Faz de conta que eu... Deus me livre. Mas faz de conta que eu vou fazer um concurso, né?
E nesse concurso cai sobre educação. E eu digo assim, olha, nós professores, porque o cara que estiver lendo vai saber que eu sou professora. É uma posição de uma professora. Eu estou ali também com a marca autoral. Eu também sou professora. Nós brasileiros, pode ser, nós brasileiros. Falar de um problema do Brasil, eu digo nós brasileiros. Mas se eu quero lacrar, 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 eu digo assim: os professores somos. Vixe, aí lacrei, porque eu usei uma silepse. Estou mostrando que eu sou parte desse grupo dos professores. Os brasileiros somos. Posso fazer assim. Certo? Pronto? Dúvida ao vivo e ao na dissertação que é trabalho de universidade ou na dissertação? O nós pode, o eu não. Em toda redação que vai ser avaliada, se for um texto dissertativo ou argumentativo, e que a pessoa diga até assim, o gênero é artigo da opinião, o gênero é artigo, quer dizer, informativo. Então, não se usa a primeira pessoa do singular. Nunca. Sempre do plural pode. Viu? Agora, a universidade já está admitindo os alunos fazerem a monografia e a tese e o TCC usando a primeira pessoa do singular. Tem gente que já admite. Não se pune mais, não. Ouviram, gente? Também DS Labs, ouviram, gente? A universidade, pelo menos aqui é o FRN, há professores na universidade que eles não punem quando os alunos usam a primeira pessoa no artigo de opinião, certo? Eles não punem. Pode usar, eles já dizem que pode usar a primeira pessoa no artigo de opinião. As bancas ainda punem. Então, primeira pessoa, inclusive o Enem deixa bem claro isso no edital. Ele diz, pode usar a primeira pessoa do plural. É bem claro, o Enem é o melhor edital que existe de redação, sabia? Embora eu não goste do concurso, mas é o melhor edital de redação. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem mandar, pedir para a gente dirimir essas dúvidas. Vocês podem mandar pedir material. Vocês podem dar sugestões de prova. A partir de agora, já estou esperando sugestão de prova. Ah, eu quero que corrija a prova de tal lugar. E já estou também aguardando sugestão de dicas gramaticais. Se vocês querem assim, Aliette, corrija uma prova estilo tal, fulano, eu vou corrigir. Estilo tal, fulano, tá certo? Estilo tal banca a qual talvez você vá se submeter. Por hoje é só. Obrigada, Ana Carolina. Até logo, gente. Até a próxima terça.